O mundo que emergiu de 1945 ainda respirava o cheiro da pólvora, enquanto uma nova sombra se projetava sobre o globo. A Península da Coreia, um território com raízes que remontam a séculos antes de Cristo, se encontrava fatiada por uma linha arbitrária, traçada em um mapa. O 38º paralelo não era apenas uma coordenada geográfica, mas a cicatriz visível de um planeta que se partia em dois blocos opostos. De um lado, o norte sob influência soviética e do outro, o sul sob a égide americana. O que começou como uma ocupação temporária se transformou em um barril de pólvora pronto para explodir, enquanto as potências globais mediam forças em um tabuleiro de xadrez ideológico. Visualize o amanhecer de 25 de junho de 1950. O silêncio da manhã de domingo foi estraçalhado pelo rugido da artilharia. As forças do norte cruzaram a fronteira em um movimento coordenado e massivo, pegando o mundo de surpresa, equipadas com tanques de fabricação russa e uma determinação férrea de unificar a nação sob a bandeira comunista. As divisões avançaram com uma velocidade que as tropas do sul não conseguiram conter. Em poucos dias, Seul caiu. O governo sulista se viu forçado a recuar para o extremo sul da península, comprimido em um pequeno perímetro em torno da cidade de Busan. A queda total parecia uma questão de tempo, e o destino da democracia na Ásia estava por um fio de cabelo. Considere a reação nos centros de poder em Washington e na sede das Nações Unidas. Pela primeira vez em sua história, a organização internacional decidiu agir de forma direta para repelir uma agressão armada. Sob o comando do general Douglas MacArthur, uma força multinacional foi mobilizada. Enquanto os soldados lutavam para manter a linha, em Busan, sob um calor sufocante e ataques incessantes, MacArthur planejava um dos movimentos mais ousados da história militar moderna. Pense na complexidade de uma invasão anfíbia em um local onde as marés eram imprevisíveis e o terreno era hostil. O desembarque em Incheon foi um golpe de mestre que cortou as linhas de suprimento dos invasores e mudou o curso da guerra em uma única tarde. As tropas do norte se viram presas entre dois fogos e entraram em um colapso desordenado. O que era uma defesa desesperada se transformou em uma perseguição frenética rumo ao norte. As forças da ONU não apenas recuperaram Seul, mas cruzaram o paralelo original e avançaram em direção ao rio Yalu, a fronteira natural com a China. A vitória parecia completa e o Natal de 1950 prometia ser o fim do conflito. No entanto, o otimismo mascarava um perigo imenso que se escondia nas montanhas cobertas de neve. O gigante chinês observava o avanço ocidental com preocupação crescente e se preparava para entrar no combate de forma devastadora. Visualize agora as colinas geladas perto do reservatório de Chosi. Milhares de soldados chineses cruzaram a fronteira em segredo, movendo apenas durante a noite para evitar a detecção aérea. Quando eles atacaram, o impacto foi como uma maré humana que parecia não ter fim. O inverno coreano se tornou um inimigo tão mortal quanto as balas, com temperaturas que faziam o aço das armas congelar e a pele dos homens rachar. As forças da ONU foram forçadas a uma retirada penosa e sangrenta, sob condições subhumanas. A guerra, que deveria terminar em semanas, se transformou em um moedor de carne que arrastou jovens de dezenas de nações para um conflito de atrito sem precedentes. Pense no desespero dos refugiados que seguiam os exércitos em retirada, carregando tudo o que podiam em suas costas, enquanto o horizonte brilhava com as explosões. A frente de batalha se estabilizou novamente perto do 38º paralelo, e o conflito entrou em uma fase de guerra de trincheiras
que lembrava os horrores de décadas passadas. Enquanto os diplomatas discutiam termos de paz em mesas exaustivas, os soldados continuavam a morrer por metros de colinas sem nome. A tecnologia da época, que hoje analisamos com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial para restaurar filmagens e documentos, mostra a crueza de uma luta que o mundo parecia querer esquecer, enquanto ela ainda acontecia. Visualize o céu sobre a Coreia, onde a era do jato nasceu de forma definitiva. Os duelos entre os caças americanos e os aviões de fabricação soviética, no que ficou conhecido como o Corredor dos MiG, criaram lendas da aviação. No chão, a política se tornava tão volátil quanto a linha de frente. MacArthur foi destituído de seu comando após discordar publicamente do presidente Truman sobre a expansão da guerra para o território chinês. O medo de uma terceira guerra mundial com o uso de armas atômicas pairava sobre cada decisão tomada no Salão Oval e no Kremlin. A Coreia não era mais apenas uma guerra local, era o ponto de fervura da Guerra Fria. Finalmente, em julho de 1953, o barulho das armas cessou com a assinatura de um armistício. Considere que este documento não era um tratado de paz, mas apenas um cessar-fogo técnico. Uma zona desmilitarizada foi criada, uma faixa de terra que permanece até hoje como uma das fronteiras mais fortificadas e tensas do planeta. A guerra terminou exatamente onde começou, mas com um custo humano incalculável e uma nação dividida por ideologias que separaram famílias por gerações. O conflito se tornou a guerra esquecida para muitos, mas para quem viveu na península, ele se tornou uma ferida aberta que molda a geopolítica asiática até os dias atuais. Visualize o contraste atual entre as duas nações que surgiram desse solo castigado. O Sul se transformou em uma potência tecnológica e cultural, enquanto o Norte se fechou em um isolamento rigoroso. A história da Guerra da Coreia nos ensina sobre os limites do poder militar e as consequências duradouras de decisões tomadas em mapas por pessoas que nunca pisaram no terreno que estavam dividindo. Pense em como o mundo seria diferente se o resultado tivesse sido outro. O sacrifício de milhões de pessoas continua a ecoar, lembrando que a paz, muitas vezes, é apenas um intervalo entre tensões que nunca foram totalmente resolvidas.